Fala pessoal, beleza? Vamos falar agora a respeito das nulidades. O que é uma nulidade? O que é a nulidade? Veja, a nulidade é uma sanção que vai ser aplicada pelo juiz em razão de um ato processual ter sido praticado de forma defeituosa, de forma equivocada, errada. Veja que em processo penal 1, a gente fala que o processo penal, ele limita o poder punitivo do Estado, né? O Estado ele deve punir um indivíduo, agora respeitando as normas que estão no jogo, as normas processuais. Ora, então, se essas normas processuais elas não foram aplicadas de forma correta, há um vício, ela precisa haver um reconhecimento dessa nulidade. Esse vício ele precisa ser esse ato processual ele precisa ser refeito, porque pode ter gerado prejuízo a alguma das partes. Veja o seguinte, gente. Hoje, muitos dos vícios processuais que podem ocorrer em um processo penal, os tribunais superiores vêm relativizando, vêm tornando necessário a parte provar o prejuízo, provar realmente qual foi o prejuízo que teve naquele caso para aquele indivíduo. Né? Antigamente nós dávamos aulas de processo penal a respeito de nulidade, dizendo aqui é nulidade absoluta e aqui é nulidade relativa, certo? A gente dava os casos especificando esse aqui é nulidade absoluta, esse caso é nulidade relativa. Mas hoje tudo depende muito do prejuízo. Qual foi o prejuízo dado à parte para ser reconhecida a nulidade? Né? Hoje você tem muito mais obrigação de provar o prejuízo, ficar nítido, deixar nítido o prejuízo que aconteceu para uma das partes. Ora, como primeiro princípio que nós trabalhamos a respeito de nulidades, é o princípio que diz, par de nullité sans greffe, né? Não há nulidade sem prejuízo, isso tem que estar em mente, tem que estar na cabeça de cada um de vocês. Ora, para ter nulidade, para que seja reconhecida a nulidade, tem que ter trazido prejuízo. Se não houve prejuízo, não há que se falar em nulidade, certo? Então, isso é uma grande diferença entre a nulidade absoluta, porque a nulidade absoluta, o prejuízo ele é presumido, é tão evidente o vício, é tão evidente o prejuízo para a pessoa que o prejuízo é presumido. Já a nulidade relativa não, eu preciso provar esse vício. E aí é complicado eu provar, muitas vezes eu não tenho condições de provar esse prejuízo, certo? Então, é um princípio importantíssimo no nosso processo penal, que não há nulidade sem prejuízo. Outro princípio da conservação dos atos processuais. Ora, se um ato foi considerado viciado, veja, após inúmeros atos na frente, foi considerado viciado um ato que aconteceu no passado. O que aconteceu antes desse ato será conservado. Veja que a decisão do juiz que determina que esse ato seja refeito se dá a partir do momento que o ato foi viciado. O que aconteceu antes dele e que aconteceu respeitando todo o nosso ordenamento jurídico será conservado. Beleza? Outro princípio também importante da nulidade é o princípio de que ninguém se beneficiará da sua própria torpeza. Veja, se eu que dei causa para a prática daquele ato processual, não tem como depois eu alegar que houve uma nulidade, não tem como depois eu alegar que houve um vício. Se eu dei causa, se eu concordei, certo? Então, se eu concordei com a inversão da oitiva das partes no processo penal, não tem como depois eu alegar uma nulidade processual, porque eu concordei, eu ratifiquei aquela decisão do juiz. Então, ninguém se beneficiará da sua própria torpeza. É um princípio também importante. Outro princípio importante também da nulidade é o princípio da instrumentalidade das formas. Quer dizer esse princípio da instrumentalidade? Perceba, gente. O princípio da instrumentalidade é um princípio bastante importante no nosso ordenamento jurídico atual, tendo em vista que hoje os julgadores eles precisam estar bastante atentos a esse princípio, para evitar uma morosidade do nosso ordenamento dos processos judiciais. Ora, esse princípio consiste na ideia de que pouco importa como eu cheguei à margem do rio, o importante é que eu cheguei, e eu não trouxe a violação, aquele ato não violou uma norma, mas não estava previsto, mas eu consegui. Imagine você está no lado do rio, você quer ir para o outro lado. A lei prevê que você vai em linha reta, mas a pessoa foi fazendo círculo. Ora, perceba, a lei prevê linha reta, mas você foi fazendo círculo. Imagine que
você não trouxe, não ocorreu nenhuma violação legal, né? Você não trouxe prejuízo a alguma das partes. Portanto, esse é um princípio da instrumentalidade. Eu consegui alcançar a finalidade pretendida? Consegui. Mas eu não violei prejuízo. Então, é possível que aquele ato processual seja ratificado, seja considerado válido, porque não trouxe prejuízo, mesmo não sendo praticado conforme está previsto no nosso ordenamento jurídico. Então, é um princípio bastante importante, né, que os nossos operadores do direito hoje precisam ter em mente, né? Imagine hoje, a respeito, a gente tem os mandados de prisão, os alvarás de soltura. Ora, antigamente, o juiz decidia pela revogação, uma pessoa da vara tinha que fazer o alvará de soltura, que passava para o oficial de justiça. Hoje, o próprio juiz, na própria decisão, ele diz que essa decisão tem força de alvará de soltura. Pronto, o oficial de justiça já vai lá e cumpre esse alvará, essa ordem judicial. Então perceba, não precisa mais eu fazer esse alvará de soltura. Então isso dá muito mais celeridade, gera uma economia processual. Então isso é importante, né? Isso é importante para o processo penal, uma economia. Então, tanto a economia de tempo do processo, e como permite que esse servidor, que ao invés de fazer aquele alvará de soltura, ele faça um outro serviço. Então, é bastante importante ter esse princípio em mente hoje nos novos operadores do direito. Outro princípio que há é o princípio da economia, como eu falei. Há um princípio também da convalidação dos atos processuais. Perceba, gente, na nulidade absoluta, os atos nulos nunca serão convalidados. Vai ser sempre necessário refazer aquele ato processual. Diferentemente da nulidade relativa, porque a nulidade relativa ela preclui. Se eu não arguir uma nulidade relativa, ela vai precluir. Então, as nulidades relativas, como preclui, ela convalida, ela passa a ser válida aquele ato viciado. Então, diferentemente da nulidade relativa, porque a nulidade relativa ela não preclui, ela não convalida, tem que refazer todo o ato processual. Agora, a partir do momento que aquele ato foi viciado, certo? Então, perceba que há essas situações, há esses princípios que encontram-se no nosso ordenamento jurídico a respeito de nulidade. Perceba o seguinte, gente. Vamos falar agora, trabalhar alguns casos de nulidades que estão previstos no nosso Código de Processo Penal, lá no artigo 564. Veja bem, existe a hipótese da falta de defesa ou deficiência da defesa. Perceba o seguinte, gente. A falta da defesa, um processo em que eu não tenho um defensor, um processo em que tem uma audiência sem um advogado, um processo em que não tenha sido apresentado resposta à acusação, não tenha sido apresentados memoriais. Ora, essa falta da defesa gera uma nulidade absoluta. Por quê? Porque não houve defesa. Imagine uma audiência sem a presença do advogado. Imagine um processo sem a resposta à acusação. Imagine um processo em que o juiz dá uma sentença sem os memoriais finais. Ora, nesse caso, há um erro gritante, nítido, um vício processual nítido, que viola os princípios do contraditório da ampla defesa. Então, nesse caso, a nulidade ela é absoluta, certo? Porque essa falta traz um grande prejuízo, é presumido prejuízo à parte ré. É diferente de uma deficiência. A deficiência da defesa é preciso provar. É preciso provar que aquela defesa ela trouxe prejuízo ao réu. Então, nesse caso, essa deficiência da defesa é uma nulidade relativa. É preciso provar realmente esse prejuízo que teve ao réu. Inclusive, a súmula 523 do STF prevê a respeito disso, em que a deficiência da defesa ela precisa ser provada. Beleza? Então a falta gera nulidade absoluta e a deficiência gera nulidade relativa. Outra coisa, ilegitimidade de parte. Ora, gente, imagine um processo penal em que quem pode ingressar com ação penal é o Ministério Público e quem ingressa é a vítima. A gente sabe que existe ação penal privada subsidiária da pública. Entretanto, essa ação privada subsidiária da pública não é regra. É preciso que eu tenha o Ministério Público inerte, que tenha perdido o prazo para oferecer a denúncia, para que a pessoa ingresse com a queixa crime subsidiária da pública. Mas, em regra, a ação penal ela é pública.
certo? Então, perceba que se a parte vítima, a vítima ingressar com a queixa-crime, como querelante, veja que ela é parte legítima, porque em tese, aquela ação seria uma ação penal pública, e aí nesse caso há uma ilegitimidade. Ora, uma ilegitimidade de parte, não tem como esse vício ser sanado, é preciso ser modificado, não tem como convalidar aquele erro, certo? Então perceba que a ilegitimidade da parte também gera uma nulidade absoluta. Da mesma forma a respeito da incompetência, imagine uma incompetência absoluta, um juiz estadual julgando o processo de natureza federal, que é uma competência material federal. Ora, a incompetência desse caso é uma competência absoluta, e a nulidade também vai ser uma nulidade absoluta, diferente da nulidade relativa, porque a incompetência relativa, veja, a incompetência relativa se eu não arguo, vai convalidar, né? Vai convalidar aquele juiz, então aquele juiz vai passar a ser competente em razão de que a parte não alegou essa incompetência. Então, é igualmente na parte da incompetência. Perceba que a incompetência do juiz, se o juiz ele tem incompetência de natureza, uma incompetência da natureza da infração, ele é juiz federal, é para julgar aquele processo, e quem está julgando é o juiz estadual, a incompetência dele é absoluta, então a nulidade absoluta. Beleza? Então, repara outra questão. Imagine outra situação a respeito de um impedimento, suspeição, suborno do juiz. Ora, a gente sabe que o julgador ele deve ser um juiz imparcial, né? Ele deve ter imparcialidade, ele não deve julgar em favor de alguém, né? E ter recebido valores para julgar favorável. Então é nítido que quando você tem uma situação em que você tem o juiz está julgando um amigo réu, o advogado é filho, é esposa, ora, sim, não há como ficar separada essa questão do parentesco, né, da família, da amizade, do inimigo realmente, ou quando o juiz recebe o suborno. Então nesses casos gera também uma nulidade absoluta também nesses casos. Outra situação também, gente, a respeito da inexistência ou defeito da peça acusatória. Ora, na ação penal pública, a peça acusatória é a denúncia. Na ação penal privada, a peça acusatória é a queixa-crime. Imagine então, não tem como eu ter um processo penal sem um inicial acusatório, sem uma peça acusatória. Então, se há inexistência dessa peça acusatória, vai ser uma nulidade absoluta, né? Porque não tem como a pessoa se defender sem a alegação, sem demonstrar do que está sendo acusado, né? Então perceba que o prejuízo ele é presumido. É diferente de um defeito. Um defeito, nesse caso, sim, geraria uma nulidade relativa, porque se precisa provar quais foram os prejuízos que ocorreu em razão daquele defeito. Outra situação, nas ações penais públicas, é regra que o Ministério Público precisa o quê? Intervir, participar. Então, se eu tenho um processo penal de ação penal pública e o Ministério Público não intervém, vai gerar uma nulidade absoluta, né? Perceba que há a obrigação de intervir do Ministério Público, né? De o Ministério Público participar das ações penais públicas. Outra situação, ausência ou defeito na parte da citação e do interrogatório do réu. Perceba, gente, a citação é um ato processual importantíssimo, que é através da citação que a pessoa toma conhecimento que tem um processo movido contra ele. Então, imagine um processo em que não houve citação. Como é que a pessoa teve conhecimento que tinha aquele processo? Não tem como. Então perceba que a ausência de citação vai gerar uma nulidade absoluta. Agora, o defeito dessa citação pode gerar uma nulidade relativa. Precisa provar esse prejuízo, ok? A mesma situação, o interrogatório do réu. Imagine um processo em que o juiz não oportuniza o interrogatório do réu. Ora, nulidade absoluta, porque o interrogatório do réu é um ato tanto meio de defesa quanto meio de prova. O réu ele tem o direito de falar no processo se ele quiser. Então, perceba que o juiz ele é obrigado a intimar o réu para o seu interrogatório, salvo se o réu for revel. Mas se o réu não for revel, o juiz tem obrigação, mas o réu não tem a obrigação de ir. É facultativo ao réu, é facultado ao réu não querer
comparecer na sua audiência. Então, se o juiz não oportuniza o interrogatório do réu, há uma nulidade absoluta, beleza? Então, perceba que é bastante importante isso, porque o juiz ele tem a obrigação de intimar o réu, salvo se ele for revel, para comparecer na audiência de instrução do seu interrogatório. Outra hipótese, sentença de pronúncia. Sabemos que a pronúncia é uma decisão em que reconhece, que admite que há um indício de autoria e materialidade de um crime doloso contra a vida, em que essa decisão transitada e julgada, a pessoa vai ser colocada a ser julgada pelo tribunal do júri na segunda fase. Ora, só que sabemos também que o juiz nessa sentença de pronúncia, o juiz ele não pode afirmar, né, concluir com certeza que aquela pessoa matou aquela vítima. O juiz ele tem que dizer que há os indícios de autoria e materialidade de um crime doloso contra a vida, mas ele não pode afirmar, concluir que houve aquele homicídio ou outro crime contra a vida. Então perceba, no momento em que o juiz na decisão de pronúncia ele afirma que aquela pessoa matou a vítima, essa sentença deve ser anulada, porque ela é nula, é uma nulidade absoluta, porque traz um prejuízo. Porque imagine você, esse réu sendo julgado pelos jurados. Ora, os jurados, considerando a decisão de um juiz togado, que concluiu que realmente aquele réu matou, como é que eles julgarão? Né? Eles irão ser totalmente persuadidos por essa decisão judicial. Por isso que uma decisão dessa, ela é nula de forma absoluta, tá bom? E outra hipótese também que acontece no tribunal do júri, a respeito de que o réu que não é intimado para a data do seu julgamento pelo tribunal do júri. Ora, como eu falei no instante, o juiz ele tem a obrigação de intimar o réu para comparecer ao seu interrogatório, né? Então, se o juiz não intima o réu, salvo se ele for revel, não intima o réu para o comparecimento na sessão do tribunal do júri, também vai haver uma nulidade absoluta. A gente sabe também o seguinte, que o réu não tem a obrigação de comparecer à sessão de julgamento pelo tribunal do júri. Inclusive, o Ministério Público não pode falar nada a respeito disso, né? Demonstrar para os jurados essa ausência do réu ou até mesmo o silêncio do réu, porque é um direito do réu não querer comparecer, bem como ficar calado na sessão de julgamento. Outra situação que pode ocorrer no tribunal do júri é a comunicabilidade dos jurados, que isso também gera uma nulidade absoluta, né? Imagine os jurados combinar voto, né? Dizem quem vai votar. Isso, claro, isso fere totalmente o sentido do tribunal do júri, tanto a incomunicabilidade dos jurados, tanto a irregularidade no sorteio também. Outra situação que acontece também no tribunal do júri, que pode acontecer no tribunal do júri, que também gera nulidade absoluta, é a respeito de que o juiz abrir a sessão de julgamento do tribunal do júri sem a presença dos 15 jurados no dia da sessão. A gente sabe que o juiz ele só pode abrir a sessão de julgamento do tribunal do júri da segunda fase com no mínimo 15 jurados. Então, se o juiz abre com menos, vai gerar uma nulidade absoluta, certo? Outra situação que pode acontecer também é a respeito de que nos crimes que deixam vestígios são obrigatórios o exame de corpo de delito, sob pena de nulidade absoluta. A gente sabe que existe corpo de delito direto, quando eu tenho um corpo, o corpo de delito indireto, quando eu não tenho um corpo, mas eu utilizo de provas testemunhais, filmagens, fotos, para concluir o que realmente. Entretanto, é o seguinte, quando eu tenho um corpo, mesmo com a confissão, não suprime a exame de corpo de delito, né? Mesmo que o réu tenha confessado a prática do crime, se tem um corpo, eu preciso que realize um exame de corpo de delito. Agora, quando eu não tenho não tenho como fazer esse exame de corpo de delito direto, aí eu posso utilizar-se de quê? Das provas testemunhais. Beleza, então? Então, forte abraço, até a próxima.